Fala, meus queridos assombrados, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Estação Sobrenatural. Eu sou o Laz e eu aqui toda semana estarei lendo um relato sobrenatural enviados por vocês inscritos. São relatos reais ou até mesmo relatos encontrados em fóruns aqui na internet. Caso você tenha algum relato sobrenatural, eu peço para que você envie por e-mail que está aqui na descrição desse vídeo, que o seu relato vai aparecer aqui no canal, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o relato de hoje, com o título O Túmulo Sem Nome. Esse relato eu encontrei no Reddit. É um relato bem interessante, bem bacana. Espero que vocês gostem. Mas antes de mais nada, já curte o vídeo, já compartilhe, que é muito importante para mim. E claro, deixe seu comentário falando o que você achou desse relato. Tá bom? Bora lá. O Túmulo Sem Nome. Eu nunca gostei de cemitério. Não é exatamente medo dos mortos. É o silêncio. Um silêncio que não é vazio. É pesado, é denso, como se o ar tivesse carregado de lembranças. Lembranças que não pertencem mais a ninguém. Naquela noite, eu estava ali apenas por necessidade. Trabalho, dinheiro curto, turno extra. Era meu terceiro mês como vigilante noturno no cemitério municipal da cidade onde eu moro. Um lugar antigo, fundado antes mesmo de existir asfaltos nas ruas ao redor. Túmulos tortos, lápides comidas pelo tempo, árvores grandes demais para um lugar onde ninguém deveria crescer. O portão principal se fechava às 6 da tarde e às 7. Fechava entre as 6 da tarde e às 7. Eu já estava completamente sozinho. O rádio preso na cintura chiava de vez em quando, mas quase nunca alguém respondia. A guarita ficava distante da ala antiga, justamente a parte que ninguém queria patrulhar. E era ali que sempre surgiam relatos estranhos. Pessoas jurando ver luzes entre os túmulos, ouvir passos, choros, vozes chamando pelo nome. Sempre achei algo exagerado, até aquela madrugada. Por volta de 2:30 da manhã, senti algo diferente. Não ouvia nada, não via nada. Apenas senti uma sensação incômoda, como se alguém estivesse me observando por trás das lápides. Continuei andando, tentando manter a postura profissional. A lanterna iluminava apenas trechos do caminho. A lanterna iluminava apenas pequenos trechos do caminho, revelando nomes apagados, fotos quebradas, anjos de pedra sem rosto. O vento passou por mim, frio demais para aquela época do ano, e tive a estranha sensação de que ele vinha de dentro da terra. Foi então que eu vi o meu nome. Não foi um grito, nem um sussurro, claro. Foi como se o som tivesse sido empurrado pela terra até alcançar meus ouvidos. Parei imediatamente. O coração começou a bater forte, que tive a certeza de que alguém ouviria. Girei a lanterna em volta e não vi nada além de túmulos alinhados e sombras alongadas. Perguntei se havia alguém ali, tentando parecer firme, mas nenhuma resposta veio. Continuei andando, agora com o corpo em alerta total. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão quisesse me puxar para baixo. O ar estava denso e difícil de respirar. A lanterna piscou uma vez, depois piscou outra, depois mais uma, até apagar completamente. No escuro absoluto, senti algo que jamais vou esquecer. A certeza de que eu não estava sozinho. Antes que o pânico me dominasse, a lanterna voltou a acender sozinha, iluminando um túmulo que eu nunca tinha visto antes. Ele não constava no mapa do cemitério. Era simples, sem flores, sem fotos, apenas uma lápide cinza, lisa, com uma única inscrição gravada de forma grosseira. Sem nome. Me aproximei devagar, sentindo o estômago embrulhar. Quando passei a mão pela pedra, um arrepio subiu do braço até a nuca. A terra ao redor parecia remexida, como se alguém tivesse cavado ali recentemente. Foi então que eu ouvi de novo, dessa vez mais perto. A voz não vinha do ar, vinha de baixo, de dentro da terra. Ela dizia que eu finalmente tinha vindo, que esperava por alguém há muito tempo. Vale, minha Nossa Senhora. Tentei me afastar, mas minhas pernas não obedeciam. O medo era tão grande que parecia me manter colado ao chão. A voz continuou, agora em tom de súplica, dizendo que estava preso ali há muito tempo, que ninguém o ouvia, que ninguém o lembrava.
A terra começou a se mover lentamente, como se respirasse. Primeiro surgiu um dedo, depois o outro, mãos pálidas, sujas, com unhas quebradas, forçando passagens para fora. A voz pediu ajuda. Quando ouvi o rosto emergindo da terra, percebi que não era um monstro, nem um esqueleto. Era um homem jovem, com os olhos fundos e uma expressão de desespero absoluto. A boca tremia como se ele lutasse para continuar existindo. Ele disse que tinham apagado seu nome, que tinham enterrado seu corpo e sua história, e que ninguém mais lembrava que ele existiu. Naquele momento, as histórias sobre o cemitério fizeram sentido. As luzes, as vozes, os chamados pelo nome, aquele túmulo não era apenas um túmulo, era uma prisão. Reuni forças e perguntei quem tinha feito aquilo com ele. O homem sorriu de forma triste e respondeu que foram aqueles que enterraram segredos. Quem são esses, hein? Antes que eu pudesse entender o que isso significava, senti mãos segurarem meus tornozelos. Olhei para baixo e vi outras mãos surgindo da terra. Olhei para baixo e vi outras mãos surgindo da terra de outros túmulos ao redor. Várias vozes começaram a falar ao mesmo tempo, pedindo para que eu ficasse, dizendo que eu não deveria ir embora. Gritei, lutei, chutei, agindo por mais instinto do que por coragem. Consegui me soltar e comecei a correr sem olhar para trás. Só parei quando cheguei à guarita, trancando a porta com as mãos tremendo, o coração quase saindo pela boca. O rádio chiou e uma voz perguntou se estava tudo bem. Eu não consegui responder, apenas sentei no chão e chorei. Na manhã seguinte, pedi demissão. Nunca contei a ninguém o motivo. Nunca voltei àquele cemitério, mas às vezes, quando passo perto dali, sinto o vento frio tocar meus rostos e ouço bem baixinho alguém pedindo para não ser esquecido. Porque no fundo, eu sei, alguns mortos não querem descanso. Eles só querem ser lembrados. Esse foi o relato de hoje. Uma coisa que quando eu estava lendo esse relato me lembrou aquele filme, aquela animação, se não me engano, é da Disney, Viva la Vida, que tem o cara lá que estão esquecendo dele e o espírito dele, a alma, não sei, ia desaparecer, ia acontecer alguma coisa com ele. Me fez lembrar esse relato aqui quando ele falou que ninguém mais lembrava dele, que ele queria ser esquecido. É muito interessante essa questão. Eu não duvido dessa história, porque a gente ouve vários relatos de cemitério, e cemitérios é um lugar de desencarne, né, onde as pessoas são transportadas para o mundo espiritual, digamos assim, a grosso modo. E eu não duvido que essa história seja real. Eu lembro uma vez, minha mãe, como vocês sabem, que eu disse no outro vídeo, né? Ela era espírita e ela tinha costume de acender vela numa área específica que tem dentro do cemitério. E eu acompanhava quando era pequeno. E às vezes, olha só, não entendia, né? A inocência de criança. Eu pegava alguns objetos dentro do cemitério e trazia para casa. Até que uma vez eu trouxe como se fosse tipo um machadinho, sabe? Bem pequenininho, de aço. Eu achei aquilo lá lindo. Olhei no chão e encontrei ele brilhando assim. Peguei ele, trouxe para casa, lavei porque estava sujo de terra. E guardei num lugar bem específico que ninguém mexia, que ninguém sabia onde é que estava. E de uma hora para outra, depois de um tempo, eu fui verificar. Essa machadinha não estava mais lá, né? Esse machado. Dá um arrepio na espinha, né, quando acontece um negócio desse. Fala assim, puxa vida, só eu sabia que estava aqui e desapareceu, sendo que vim no cemitério. Então, eu não duvido do que aconteceu. Acredito que tenha muitas pessoas que também tenham relatos parecidos com avistamentos de espírito, alguma coisa sobrenatural dentro do cemitério. Como eu sempre falo, o mundo espiritual é real e eu nunca vou duvidar dele, tá bom? Pessoal, esse foi o relato de hoje, espero que vocês tenham gostado. Reforçando, curta, comenta, compartilha, deixe seu like. Se inscreva no canal para você receber as notificações de mais relatos sobrenaturais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo relato.